E quero dizer a ele que muito obrigada, né, por sempre confiar na gente, enxergar o nosso potencial e estar aqui de pé todos os dias para orar pela nossa vida. Amém? Amém. Aleluia. Você pode ficar, Deus, igreja? Amém. Aleluia. Que manhã maravilhosa, né? Que adoração gloriosa, né? E tudo isso, gente, de fato, é o nosso rei, né? Que merece cada louvor, cada adoração, toda honra e toda glória. Amém? Hoje é o nosso último culto, né? Acerca dessa série, daquilo que Deus ele tem me dado, né? Agora, a partir de amanhã, na verdade, eu já vou seguir já no outro plano, que vai ser provavelmente um plano para transformar esse assunto todo num livro, né? Daquilo que Deus tem falado nos nossos corações. E eu quero convidar você também desde já orar por isso, amém? A orar comigo por esse projeto, porque eu sei que é da vontade de Deus. E desde já eu já digo, assim que o livro ele for lançado, todo o recurso que ele for arrecadado vai ser revestido para comprarmos cestas básicas, para comprarmos produtos de higiene e limpeza para abençoar as pessoas que precisam, amém? Então ora comigo acerca disso, porque eu sei que vai ser algo que Deus ele vai nos usar também para abençoar as pessoas. Pastor, aleluia, igreja! Abrem comigo, por favor, a tua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de Cristo segundo João, capítulo número 6, versículo 1. Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 6, versículo 1. E eu preciso só dar uma recapitulada, né, tudo aquilo que a gente já falou, na verdade. Né? Como vocês sabem, o Rio Jordão, ele é um rio. Você tem que falar ainda não? Amém? Que joga para cá, por favor. A nossa amiga vai colocar aqui, só para dar uma recapitulada para vocês. O Rio Jordão ele é um rio que ele nasce, né? Ele tem a sua origem lá no norte, né, de Israel. E esse rio, igreja, ele tem duas nascentes, né? Cadê? Aqui a foto, tá? Então, do nosso lado esquerdo, né, seria o lado mais alto. Não sei se vocês conseguem ver, lá em cima, na metade da árvore da tela, você vai ver uma pontinha, né, vermelha, e aquele nome que está ali é o nome Dan, porque aquela ali uma das nascentes do Rio Jordão, que é a nascente do rio Dan. E essa nascente, né, ela vem do Monte Hermon. E esse Monte Hermon, como a gente disse para vocês, ele é um monte onde ele representa para os israelitas, para os judeus, o monte da bênção. Um monte, né, um possível lugar, na verdade, onde Jesus ele teria, né, passado ali pelo meio de transfiguração. Amém? Então o Rio Jordão ele é um rio que ele nasce, né, no ponto mais alto dessa região, e ele percorre, se a gente vê ali, toda a região, essa área ali verde, essa área também ali roxa, são áreas que foram povoadas também pelo povo, né, de Israel, pelos hebreus. Então ele percorre toda essa área e ele termina no ponto mais baixo de toda a terra. E esse ponto mais baixo chama-se Mar Morto. Posso ver ali na igreja? Ou seja, a gente vai ver que o Rio Jordão, ele é um rio que ele tem uma origem no lugar alto, né? Num lugar, de fato, abençoado, que é o Monte da Bênção. E esse rio, ele tem duas nascentes. A primeira, como eu falei aqui, ela vem do Rio Dan, e a segunda, ela vem do Rio Hasbane, né? O Rio Dan significa justiça, entretanto, o Rio Hasbane significa graça. Posso ouvir amém, igreja? Então, foi do plano do Senhor, foi como fruto e como propósito da graça e da justiça, dar um rio para abençoar a minha e a tua vida. Posso ouvir glória a Deus, igreja? E a palavra Jordão no hebraico, né? Todo nome, na verdade, no hebraico, ele tem um significado, ele tem uma representação. Não é como no Brasil ou como em algumas culturas que nós damos nomes aos nossos filhos porque achamos bonito, porque queremos homenagear um cantor, porque queremos homenagear um jogador de futebol. Não. Lá para o povo hebreu, o nome ele carrega o significado daquela pessoa, ele carrega a missão, ele carrega o propósito, e não só das pessoas, mas também dos objetos, inclusive do Rio Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce, que é Yarden no hebraico. Então o rio, ele nasce no lugar alto, ele nasce no lugar da bênção, e ele vai parar num lugar mais baixo de toda a terra. Se você ainda não entendeu, eu não estou
falando sobre o rio, mas estou falando sobre Jesus, que ele sai do trono, ele sai dos céus e vai até um lugar de maior humilhação, pois a palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus deixou o seu trono para morrer na cruz como ladrão. Aquela era a maior punição para criminosos, era a morte de cruz. Pois ninguém tinha mais vergonha do que estar pendurado numa cruz para as pessoas verem ele morrendo lentamente. Então, quando alguém via alguém sobre uma cruz, alguém sobre um madeiro, aquela pessoa estava sendo humilhada, ela estava passando por uma das maiores humilhações sobre a minha igreja. Então, Jesus saiu do ponto mais alto e foi ao ponto mais baixo, até o Mar Morto. E o Mar Morto é um lugar, vem aí para cá, por favor. O Mar Morto, quero que desça vocês, né, pastor? O Mar Morto é um lugar onde não havia vida, pela quantidade de ser o lugar mais baixo da terra. A água não tinha para onde correr, a água não podia correr para outros rios, nem muito menos para o oceano, até porque lá ele está abaixo de 240 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, a água que está lá não pode ir para lugar nenhum. E ali, com o calor e com o sol, a água, como ela não corre, ela vai evaporar. Então, quando a água evapora, quem evapora é ali a estrutura da água sol, mas os sais que a água carrega, os minerais que a água carrega, fica naquele lugar. Por isso que a quantidade de sal naquele lugar é extremo. Por isso que quando alguém vai mergulhar lá, não é aconselhável beber daquela água, não é aconselhável mergulhar se você tem alguma ferida, tem alguma parte do corpo onde está aberto, curativo, etc. Por quê? Porque a quantidade de sal é tão grande, que vai causar você uma dor extrema. E se beber, pode ter passado. As pessoas não conseguem afundar naquele lugar, porque o sal joga as pessoas para cima. Então Jesus saiu do ponto mais alto daquela região para o ponto mais baixo do ponto da terra. E Deus tem dado aqui uma série de ilustrações acerca disso, onde no primeiro dia nós falamos que o Senhor ele trouxe uma promessa de acesso, posso ver, amém, igreja, uma promessa de proteção, posso ver, glória a Deus, igreja. O Senhor nos trouxe uma promessa de aliança, de intimidade e por fim também de herança. Vimos também no segundo dia que ele começou a traçar um plano de redenção, onde por meio de alguns homens ele trouxe cura através de Jordão, ele trouxe proteção. Davi encontrou abrigo após Jordão, posso ver, aleluia, igreja. E Ezequiel, o anjo mostrou a Ezequiel que o rio que nasce do trono de Deus levaria vida até o mar. Ou seja, onde o rio que saísse do trono de Deus tocasse, onde ele chegasse, inclusive no Mar Morto, tudo receberia vida. Inclusive, essa profecia de Ezequiel já tem se cumprido. Existem estudos, vídeos, até matérias na internet que mostram que já se consegue ver vida no Mar Morto. Ou seja, no lugar onde não havia vida, já se tem. Posso ouvir, aleluia, igreja? Então agora, no terceiro dia nós falamos sobre o cumprimento dessa promessa, que foi quando Cristo ele veio aqui na terra. Ele precisou ser batizado por João Batista. E eu me perguntei por que Jesus deveria então ser batizado por João Batista, se ele é que deveria batizar João Batista. Na verdade, nós temos aqui uma representação sobre um tríplice ministério de Cristo. Jesus foi rei, Jesus foi sacerdote e também ele foi profeta. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, presta atenção agora. A Bíblia diz que Jesus, quando foi batizado por João Batista, que ele volta a ter após o mergulho, a Bíblia diz que um dos céus é visto o Espírito Santo em forma de uma bomba e pousa sobre quem, igreja? Sobre Jesus. E também ouve-se uma voz dos céus que diz: eis que este é o meu filho amado, em quem eu tanto tenho prazer. Se a gente for estudar, né, a liturgia, quais seriam as regras, quais seriam os métodos para se levantar um sacerdote, para se levantar um rei, ou para se levantar um profeta, é que para se levantar um sacerdote, a parte principal do ministério dele como sacerdote estava na sua purificação. Ele não podia fazer sacrifício impuro, ele não podia entrar no templo impuro. Então naquela época, para um sacerdote se purificar, ele tinha que ir até o rio e mergulhar.
E aqui, Jesus a ser batizado, ele cumpre o seu ofício de início no ministério sacerdotal. Posso ouvir aleluia, igreja? Um rei, para se tornar rei, ele tem que ser ungido. Se jogava óleo na cabeça daquele rei. A gente pode ver isso com o rei Davi. A gente pode ver isso também com Salomão e com os reis também que vieram até o Mateus, já com Saúl, foi ungido com óleo. Só que aí que está na Bíblia, em Mateus capítulo 4, a Bíblia não diz que Jesus foi ungido com óleo. Então, como é que ele foi rei? Se ele não foi ungido com óleo? Porque na verdade o óleo, ele é apenas uma representação da unção que vem do Espírito Santo de Deus. Então, quando o rei era ungido com óleo, aquele óleo representava, carregava a unção que aquele rei receberia. E quando Jesus recebe o Espírito Santo, ele não precisa de óleo, pois o óleo representa a pessoa, o óleo representa a presença, o óleo representa a unção do Espírito Santo, e Jesus recebeu o próprio Espírito Santo. Aleluia! Ao seu glória de Deus, igreja. Então aqui agora a gente também dá início ao seu ministério, ao seu reinado, só que era um reinado diferente. As pessoas esperavam Jesus reinar com guerra, esperavam Jesus reinar com um poderio terreno, um poderio material. Só que Jesus veio mostrar que o foco da vida, da sua vida, não tem que estar no terreno, não tem que estar no poderio, mas tem que estar em fazer a vontade de Deus. E por isso que Jesus também foi chamado por Deus dos céus. Lembra que eu falei que Jesus ele foi profeta, ele foi rei e ele foi sacerdote. Então faltou só quase um profeta. E como é que o profeta ele era levantado? Como é que o profeta era ungido? O profeta ia se purificar? Não. Na verdade, o profeta, para ser profeta, ele tem que ter uma coisa em particular. Ele tem que ser chamado por Deus. Eu não podia querer batizar porque eu queria. Eu não podia. Mas não, agora, muito cuidado. Quando for falar alguma coisa, quando quiser ser bom Deus para alguém, cuidado. Você tem chamado para isso. Você foi chamado pelo Senhor para isso. O próprio Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 12, ele ouve a voz do Senhor: Abraão, sai da tua. O próprio Moisés, quando passa, que vê aquela sarça ardente, ele ouve a voz do Senhor: Moisés, tira a sandália dos teus. Samuel ouviu? Samuel. Todo profeta que você vai ver na Bíblia, ele foi chamado. Inclusive agora o próprio Cristo também, ao sair das águas, ao receber o Espírito Santo, ele também é chamado. Só que agora Deus não chamaria ele pelo nome. Deus não chamaria Jesus como chamou Abraão por Abraão, como chamou Moisés por Moisés. Mas ele chamou Jesus porque ele estava dando início agora a uma nova linhagem de profetas. Profetas que não seriam mais como servos, mas profetas que seriam como filhos. Quando eu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tanto me comprazo, ou seja, em quem eu tanto tenho prazer. E a Bíblia diz, então, lá no livro de Romanos, capítulo 8, que nós não recebemos o Espírito, versículo 14, não recebemos o Espírito que nos torna escravos para temermos, mas recebemos o Espírito que por adoção nos torna filhos de Deus, ao qual podemos chamar de papai. O Senhor é ele. Então, dito esse resumo, agora no livro de João, capítulo 6, versículo 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem, diga-se comigo, do mar da Galileia. Ou seja, o mar também de Tiberíades. Então, toda vez que você for ver na Bíblia o nome Mar da Galileia ou o nome Mar de Tiberíades, você vai ver que está se tratando do mesmo lugar. Nós somos a igreja. Show de bola. Glória a Deus por isso. Então, lá no mar de Tiberíades, versículo 2: e grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, e estava próxima à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos, vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Olha para cá, olha para cá. Jesus viu a grande multidão,
Falou para o seu discípulo: onde é que a gente vai comprar comida? A pessoa comer. Presta lá para cá. A preocupação de Cristo não era com dinheiro. Era onde teria lugar para ter tanto pão para alimentar aquilo. Olha para cá. De uma a duas. Hoje ele sabia que geralmente eles podiam ter dinheiro para alimentar aquela multidão. Ou se tivesse lugar, o milagre seria bom. Você vai ver? Ei, não importa a quantidade, o valor que você precisa, o tempo que você precisa. Quero estar nessa manhã que importa que você tenha um rio fluindo dentro de você. E esse rio, aonde ele toca, milagre acontece. Você glória a Deus, igreja. Então, de uma a duas coisas, Jesus era sem noção. Está arrependido isso? Não quero falar a heresia. Porque como é que eu vou perguntar? Digo, quando é que eu vou comprar comida para alimentar 5.000 pessoas? Como você sabe, gente? 5.000 pessoas. Vamos continuar. Versículo de número 6. E fez essa pergunta apenas para o povo da prova, pois já tinha em mente o que você já sabia o que ia fazer. Olha para cá, olha para cá. Cada questionamento que Deus faz a mim e a você, cada situação que você é permitido ver ou passar, entenda isso. Deus ele já sabe o que vai fazer para mim. A questão é, você sabe o que ele vai fazer através de você. Ei, Filipe, olha para cá agora. Filipe tinha provisão com ele. Filipe era discípulo da provisão que era Cristo. Mas Jesus, naquele momento, queria colocar Filipe para trabalhar no reino de Deus. E falou: ei, a gente tem que meter esse povo, ei, a gente vai arrumar tudo. Vamos fazer o quê? E aí agora, imagina agora no lugar de Filipe. Eu ia falar: você está brincando disso? Eu vou para onde eu estou falando. E mesmo se tiver a roupa dele é prega. Nem como vá no continente, porque o doce vai chegar para 5 pessoas. Bom, não dá não, né? Tem que ser uma coisa. Imagina agora desmoronando diferente comigo. Imagina agora a gente agora preocupado em como alimentar aquele povo. Você vai aleluia, igreja. Aleluia. E Felipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber esse pedaço. Outro discípulo, André, o irmão de Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto, Jesus? Para 5.000 pessoas. Meu Deus do céu. Vai para cá. Ela diz que ele é levado por André, um garotinho, com 5 pães e 2 peixes. Só que aí que está. Quem leva aqueles 5 pães não é um homem, mas é um rapaz. E uma coisa é Benner sentar na casa dele para jantar. Outra coisa é Rian para jantar. É Guilherme, se bem que Guilherme está quase alcançando bem aí. O está em fase de crescimento e está. Mas é diferente. O alimento que Guilherme precisa para se alimentar, que Guilherme precisa. Posso ouvir amém? Então suponha eu que aquele rapaz, se não carregasse 5 pães grandes, suponha eu que aquele peixe não fosse um peixe para alimentar sua família, mas eu suponho que seja o lanche ou o jantar daquele rapazinho. E agora, ao saber que Jesus estava querendo alimentar a multidão, ele foi procurar André e falou assim: eu tenho algo para ajudar. Ei, Deus não quer que você tenha 200 denários. Deus não quer que você tenha 1 milhão de pães. Pastor, eu tenho pouco. Se é o pouco que você tem, ele vai fazer o pouco que você tem se tornar muito para alimentar o mundo. E aí que está, presta atenção. Quem que tinha o pão e o peixe? O rapaz. Posso ouvir aleluia? Então, no versículo de número 11, Jesus pegou os pães, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos, e para os que estavam assentados da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejavam. Versículo 12. E quando estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E a pergunta que eu
faço com vocês é: quantos cestos sobraram? Não foi um, não. Foram quantas igrejas? 12 cestos sobraram. Quantos discípulos Jesus tinha repartido o pão? Atenção, por causa daquele rapaz, toda a multidão foi alimentada. Por causa de uma criança que se dispôs a ser patrocinador do reino. Ei, eu não sei qual que é a tua capacidade, eu não sei aonde pode ir ou quando pode fazer, mas o pouco que você pode, faça, porque Deus vai fazer muito na vida de alguém. E agora a gente tem um retrato dos 12 discípulos voltando e recolhendo o cesto. E eu imagino agora João, ou talvez Pedro, agora talvez eu imagino ele brincando e repartir o pão. Falando: peraí, quando eu tirava um pedaço, quando ele tirava, que ele fechava os olhos, que ele dava a pessoa que voltava inteiro do mesmo jeito. Eu imagino, não, peraí, agora eu vou ver como é que vai fazer. Ele tira um pedaço, vai aqui. Agora eu quero ver o pão multiplicar. Imagina essa cena, o discípulo já repartindo 2 pães para 5 mil pessoas. Porque ele tinha 5, mas os 5 deve que ser 12, porque os 12 cada um teve que repartir pão e peixe. Então está aqui, ó. Mas agora eu com 6, com pão e com peixe, tá bom, tu pega um pedaço de pão, um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe. Então, mais pessoas se marcam, olha só, toma, segura aqui. Tu vai pegar esse pão, reparte para eles, tu pega esse peixe, reparte para eles, e tu ajuda eles. E já é pro outro. Posso falar bem, igreja? E quando ele recolhe agora, eles têm 12 cestos cheios de pães e peixe. 12 cestos. E eu pergunto a Jesus: papai, por que sobraram 12 cestos? Foi normalmente. Olha, quem que estava operando o milagre foi Jesus. Mas quem estava sendo mão de Deus naquele momento? Quem? Ei, quem trabalha para Deus, ele não deixa faltar. Ei, quem se dedica, quem se empenha, Deus, ele faz a provisão. E Jesus falou: recolhe para que não se perca. Imagino eu, se fosse no meu caso, eu falava: olha, esse pão fica para vocês. Mas ele falou assim: traz. Sabe por quê? Porque essa cesta você vai levar para a tua casa. Essa cesta você vai levar para a tua esposa. Aleluia. Ei, vale a pena trabalhar com você. Sabe a música que nosso irmão Benny cantou agora há pouco? É ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida. Sabe por quê? Porque vale a pena. Às vezes eu e você nos preocupamos com o que vamos comer amanhã. Às vezes eu e você nos preocupamos com o que vamos vestir. Ah, está chegando o final de ano. O que é que eu vou comprar para passar o ano? Ah, minha calça está se rasgando. A calça está apertada. E agora? Foque nisso. Foque em seus hábitos. Foque em alimentar alguém. Foque em dar o pão para a mesa de alguém. Então, gente, está vendo a multidão com mais de 5 mil pessoas, só que naquela época só era contabilizado homens, então mulheres e crianças não eram contabilizadas. Naquela época não tinha televisão, não tinha Netflix, não dava baixinho no Brasil. Minha avó, quando tinha televisão, fez 12 filhos, 12 não, 14. Então, suponho eu, que a quantidade mínima de filhos naquela época fosse 12 a 3. Mínima. Ainda para ter vizinha, menina, para fazer mais filho quanto? Então pega 5 mil, multiplica agora por frente, porque tinha 15 mil pessoas sendo alimentadas naquele mundo. E sobraram 12. Ei, a matemática de Deus não faz. Deus, quando Ele faz sempre mais. Sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que Ele não atende apenas a minha e a tua necessidade. Ele sempre vai suprir. Ele sempre vai fazer a vontade na vida. Posso ouvir glória a Deus, igreja? Ei, Cristo é o pão da vida. E eu e você somos os responsáveis por alimentar esse mundo. Ei, você tem um cesto cheio de pão. Ou melhor, você tem uma Bíblia cheia de pão. Aleluia. E as pessoas jogam para cá, por favor, no meio do teu trabalho. Tem fome. E você é o responsável por levar esse pão para essas pessoas.
Feche os olhos agora, eu queria ver a hora antes. Feche os olhos, por favor. Pai, eu te peço essa palavra, Senhor. Que não venha ser eu, que não venha ser da minha maneira, que não venha ser por aquilo que eu tenho planejado. Mas para que você planejou, Senhor. Se aquilo que eu planejei se encaixar na tua vontade, que assim seja. Mas contudo, seja feito o teu querer nessa manhã. Declaro mentes e corações abertos. Repreendo todo o espírito maligno que queira causar, que queira atrapalhar, Pai, que queira trazer distrações, que queira impedir que o teu povo seja alimentado em cima de ti. Eu cansei em nome do Senhor Jesus. Declaro mentes e corações abertos. Posso ouvir um amém, igreja? Agora, rapidamente, lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, corre lá comigo, por favor. Mateus, capítulo número 14, versículo número 22, se você estiver rápido comigo. Mateus, capítulo número 14, versículo número 22. Quem achou vai dizer: eu amo meu irmão. Quem não achou visão não gostou. Então diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Vai para cá. Se você for voltar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai ver aqui 11 versículos antes, 11 não, 9 versículos atrás. A gente vê que Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães. Mesmo lá que eu li em João, a gente vai ver aqui também no Mateus capítulo 14. Posso ouvir um amém? Então, após Jesus ter feito esse milagre, ele insistiu para se embora ainda do barco. Aí, mas agora ele disse: não, Jesus, faz o foi. Faça para frente, depois eu vou. E agora ele mandou os discípulos ir e atravessasse. Enquanto ele mesmo fazendo um trabalho de dispersão, então era discípulo, não Jesus. Se você for ver, quem era incumbido de fazer isso eram discípulos. Porque o povo queria estar tocando Jesus, o povo queria estar agarrando Jesus. E agora imagina ele falando assim: não, vocês agora vão atravessar, vão para o outro lado, que agora quem vai pedir sou eu. Imagina ali Jesus talvez brincando ali. Fala assim: vocês estão vendo agora? Já não estão vendo mais. E agora eles vão para o barco. Versículo agora, 23. Tendo enfrentado a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Ei, olha para cá, crente. Se Jesus quer orar, vai, imagina tu. Ei, se Jesus quer orar de tarde e anoitecer, ele estava orando. Por que tu vai orar? Por que tu não sente necessidade de orar? Você ouviu aleluia, igreja? E agora, no 24, mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E agora, versículo 25, de madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e disseram: esse é um fantasma. E gritaram de medo. Agora imagina a cena comigo. Bem aí, está lendo. Estava desse tamanho, gritando com medo de fantasma. E agora chega Jesus. Vocês estão com medo de quê? Sou eu, pastor. E agora Pedro, no versículo 28, após ouvir Jesus dizendo que era ele, Pedro diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: não vem. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Cristo. Olha para cá. A Bíblia diz que o vento estava forte. Então a gente tem os discípulos agora passando por uma outra tempestade. Jesus vem andando sobre as águas. Tem que imaginar agora Jesus andando sobre as águas, aí vai batendo, vem batendo no barco. Eu não consigo imaginar na minha mente, não consigo. Eu fui jogar isso no chat GPT. Acabou. Mas poder mais assim, ó. Seu acesso está limitado, tem que pagar para ter mais informação. Não tem como, gente. Não tem como tu imaginar Jesus andando sobre as águas, a onda para lá, para cá, o barco balançando. Não sei se ele subia com a água, não sei se na hora que ele estava indo,
pelo menos no caminho quando ele estava, isso é a parte que mais me cabe, no caminho que ele estava, no lugar que ele estava, não estava tendo onda, a onda vinha e ficava lá mesmo. É só que eu consigo imaginar. E agora Pedro fala, se és tu, então eu contigo. E a resposta de Cristo é. E agora a gente vê, a gente está falando na sala, né, com o Juliano. Pedro saiu e andou em direção a quem, igreja? Pedro andou sobre as águas. Se Pedro andou sobre as águas, que era naquele momento aquilo que separava ele de Cristo, e as águas elas eram influenciadas pelo vento. Lembra que eu preguei aqui no ano passado que o vento ele pode simbolizar o reino espiritual, porque o vento não se vê, mas se sente, pastor, amém, igreja? E as águas seriam os problemas, as dificuldades que o inimigo, que o diabo pode causar para atrapalhar a minha e a tua vida. E agora Pedro começa agora a andar sobre os problemas. Não sou pioneiro, igreja. E nele, se você crê, pode ficar tranquilo. Você vai andar sobre qualquer que for. Aleluia. Pastor, lá no trabalho, pastor, na minha casa. Ei, não importa, seja qual for o problema, se você recebeu a palavra de Cristo, fazer assim, ó, venha, filho. E você vai andar sobre essa água. Então imagina agora Pedro. Ou, eu já não quero disso, eu quero ver, se você for olhar, o cara de Pedro, ele era aquele homem impossível, que falava coisas sem pensar, agia coisas sem pensar. Então imagina eu agora, ele fala, se ele falou, então eu vou. Oxi, estou conseguindo. E agora imagina Pedro até Jesus. Só que como já sabemos, na verdade do caminho, vamos voltar aqui com Pedro. No versículo 30, mas quando reparou no vento. Ei, olha para cá. Onde foi que ele manteve o foco? Aonde? No vento. No que causava os problemas. Porque a onda não se formava sozinha, ela só se formava por causa do vento. Então, quando Pedro olhou para aquilo que o diabo estava fazendo, para aquilo que o diabo estava apontando, ou quando ele tirou o foco de Jesus. Mas agora para vocês sério. Como é que Pedro olhou para o vento se o vento não se vê? Eu acho que também está errada. Pedro reparou onde, igreja? Não viu. Então quer dizer que ele não olhou, mas ele sentiu. Ele não viva por aquilo que você sente. Pastor, mas eu sinto medo. Ele não viva pelo medo. Pastor, mas eu não sinto mais a mesma coisa de antes. Ele não viva pelo que sente. E vou repetir para você, não viva por aquilo que você vê ou sente, mas viva por aquilo que você vê, pois o justo viverá pela fé. E agora quando Pedro tira o foco de Cristo e coloca o foco naquilo que ele sente, ele começa a... Se você tirar o foco de Jesus e olhar para aquilo que você está sentindo, gente, vocês sabem, para todo dia que eu acordo, isso está empolgado para ir orar. No dia que eu acordo, você vai empolgar e fala assim, eu vou ler a Bíblia. E não. No dia que eu acordo, quero dar chuva na porta. No dia que eu nem durmo, vai passar tudo aí. Aí eu vou passar. Só que aí, o que é que eu faço? Eu vou ler a minha Bíblia. Nem sempre eu estou com vontade. Mas eu vou, sabe por quê? Porque eu não vivo para aquilo que eu sinto, mas para aquilo que eu creio. Porque eu sei que quando eu for ler tudo aquilo que me pode tirar mais, daquilo que me preocupa, vai ser apenas um degrau. Eu vou colocar os meus pés para chegar mais perto. E agora Pedro ele vai ter com Jesus, que no foco de Cristo começa a afundar. E a nossa irmã Juliana me lembrou uma coisa, que quando Jesus pega Pedro, ele não pega para dizer assim, ó, vou usar uma magia, não. Ele dá a mão. E Pedro achava que Cristo estava longe, enquanto ele estava perto. Quando Pedro afundou, Jesus estendeu a mão. Agora é aí que está. Não é, gente, mas não é pecado afundar. Porque às vezes a gente se instala.
Qual é a maior doença do século XXI? É a depressão. Mas você vê que a depressão é fruto da administração, da alta dopamina. Quando o nosso cérebro recebe dopamina, ele tem crise. E dopamina é fruto de distração. Ei, não é errado esse cérebro. Acontece. Vai ser errado. Se Cristo te der a mão, você não segura não. E hoje tem pessoas daqui que o Senhor quer restaurar o teu propósito. O Senhor quer restaurar o teu ministério. E Ele está te dando a mão. E está na hora de você segurar. E aí é que está. Imagino eu, quando Jesus levantou o Pedro, ele já pularam do barco e voltaram para o barco. Ou Jesus pegou o Pedro no braço. Eu fico a primeira pessoa. Jesus deu a mão a ele. Falei, eu estou aqui. E agora bora voltar. Segura minha mão. Vai voltar andando. Sobre os problemas, sobre as dificuldades. Aleluia. E tudo isso aconteceu no Rio Jordão. Paulo, onde o Senhor deu promessa que estaria conosco, de acesso, de herança e de proteção. E aqui, ele começa a cumprir no próprio Rio Jordão a proteção, o acesso e a companhia. Mateus, ainda no capítulo 14, meu Deus. Gente, viu Jesus alimentando a multidão, manda os discípulos ir para o outro lado. No meio do caminho, as ondas batem contra o barco, porque eles são passados pelo vento. O vento, se vocês querem, representa aquilo que é espiritual. Sabe por que eles estavam se levantando? Porque o diabo sabia que do outro lado tinha enfermos que seriam curados, tinha pessoas que seriam salvas. E agora, meu irmão, no versículo número 34, aí no capítulo 14, diz que depois de atravessar o mar, chegaram a Jerusalém. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram todos os doentes. Suplicavam que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram em igreja. Ei, Jesus estava no lugar, alimentou a multidão, falou assim: ei, vamos passar agora, porque do outro lado tem gente precisando. No meio do caminho, o diabo sabia que lá tem gente para ser curada, tem gente para ser liberta. Não queria deixar, queria colocar medo, mas Jesus estava lá. Ei, lembra que eu preguei no passado, que eu falei que no milagre da tempestade, Jesus acalmou a tempestade porque ele estava no barco dormindo, agora ele estava fora do barco. E a Bíblia diz, se você voltar comigo aqui ainda no capítulo 14, no versículo 32, assim, ó: quando eles entraram no barco, o vento, mas quem estava batendo no barco foi as ondas, mas era passado pelo vento. Quando você entrou no barco, o vento, sabe por quê? Porque ele é o nome sobre todo mundo. O diabo não pode acontecer. E agora Jesus chega do outro lado para cumprir o propósito de cura. Detalhe, foi as pessoas que rogaram: Jesus, deixa-nos apenas tocar na hora do comando. Deixa-nos apenas tocar na tua roupa. Olha para cá agora, igreja. Jesus vai dizer aqui. Primeiro, as multidões não esperavam receber uma imposição de mãos, mas até que elas creram no Senhor a tal ponto de entender que não precisavam seguir uma rotina de receberem uma oração ou imposição de mãos. Apenas se tocassem, se tivessem contato com Cristo, seriam transformadas. Ei, quando eu e você nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos de Deus, estamos cada vez mais perto do nosso milagre. Detalhe, a gente vai ver que muitas vezes Jesus toca e as pessoas são curadas. Aqui não, aqui o nível aumentou de bem. Aqui as pessoas falam assim: não, eu não preciso tocar, eu não preciso que ele me toque. Se eu só tocar nele, eu vou ser curado. Sabe o que eu me lembro? A mulher do fluxo. Imagino eu, ou ela tenha ouvido essa história desse povo aqui, ou ela foi a primeira. Ela fala assim: eu não preciso que ele olhe, se eu tocar no você. Ei, agora eu quero convidar você a entrar no novo nível. De um lado do rio tinham pessoas que estavam procurando alimento, do outro lado do rio tem pessoas que estavam procurando cura. Mas uma das pessoas sentaram e espalharam o seu milagre, as outras foram até Jesus e tocaram no seu manto para serem curados.
Ei, tem coisa que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Quando você para de esperar ir até Jesus. E começar a orar. E começar a ler a Bíblia. Ei, tem coisa que Deus só vai fazer quando você chegar mais perto. Vocês entenderam que tanto nesse tópico dos milagres, quanto no tópico de Jesus andar sobre as águas, o milagre aconteceu em quem estava perto de Jesus. Não tem como estar distante dele e vemos o milagre. Na verdade, o maior milagre que eu e você podemos presenciar, viver, é nos aproximarmos. Pois por natureza humana, terrena, que veio do pecado de Adão, nós estaremos destinados à condenação. Você me lembra aí, igreja? E agora, volta comigo, lembra aqui qual foi o primeiro capítulo que a gente leu hoje? Quem é que lembra? João capítulo 6. Terminou o culto uma vez, eu perguntei ao discípulo. Hoje eu gostei de falar, foi bênção, pastor. Falei, sabe o quê? Não, a foi bênção. Assim, mas falei, sabe o quê? Sobre Jesus. Aí ele disse, que o versículo? Gaguejos. Então agora, não. E agora, voltando para João, capítulo 6, vai olhar comigo. Você vai dar um dos sermões mais lindos da face da terra. Evangelho de Cristo, segundo João, capítulo número 6. Vai para cá, rapidinho. No capítulo 6, versículo 1, Jesus estava numa margem do Rio Jordão, certo? Estava ali, operou ali o milagre da multiplicação dos pães. No versículo de número 24 do livro de João, quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, porque Jesus, após ter curado o povo, disse: e agora, quando o povo foi lá, viu que Jesus não estava ali, e foi entrar nos barcos para procurar Jesus. Ou seja, ele estava na margem, alimentou o povo, foi para o outro lado para curar o povo. O povo chegou, Jesus não estava lá, foi atrás de Jesus. Vamos só ver, aleluia? Versículo 25. E tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram: mestre, como tu chegaste aqui? Porque a notícia que eles tinham é que Jesus estava no monte orando. Eles não sabiam que Jesus ia tratar sobre as águas. Vamos só ver, aleluia? Jesus respondeu, conhecendo o coração deles: em verdade, eu vos afirmo, vocês me buscam não porque vistam os sinais, mas porque vocês comeram pão e vos fartaram. Vai para cá. Aí eu podia ser como seguir a linha da natural. Tem muita gente que busca Jesus para ter o que comer, para ter um emprego. E de fato, em alguns casos é. Só que todas essas coisas que Jesus prometeu, Cristo ele fez. Então, gente, pressão, não é errado buscar Cristo para ser curado, não é errado buscar o Senhor para você ter um emprego, para você ter um pão, não é errado, não é errado. Só que Jesus ele agora começa a falar assim: olha, versículo 27, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre isso. E as pessoas estavam focadas em um alimento natural. Eles falam assim: olha, não está errado, tudo bem, mas agora eu tenho algo melhor para dar. Eu tenho um alimento espiritual, um alimento que vai matar a tua fome. Posso ouvir um amém, igreja? Versículo 28, Deus quer chamar a Jesus: o que faremos para realizar a obra de Deus? Então, 29, Jesus lhe asseverou: a obra de Deus é esta, que creiam nele, porque ele foi enviado. Teu trabalho é apenas crer, meu irmão. Teu trabalho é apenas viver aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Posso ver a igreja? Lembra que eu preguei aqui que o lembro até hoje, no tema da palavra foi a origem da fé. E a fé, ela vem de agarrar, ela vem de segurar algo que é firme, que não falha.
Então, quando eu falo para você, quando Cristo fala assim, olha, vivam pela fé, creiam, ou seja, se agarrem. E para agarrar eu tenho que dar. Posso agarrar de longe? Para agarrar eu tenho que dar. Jesus está mandando um dia após dia, eu e você, para aproximar. Você crê? Você acredita que você não tem intimidade? Digamos que eu não conheço Deus de bem, fala, bem, olha, se tu me emprestar 1.000 euros amanhã, mas não, ainda hoje eu devolvo. Ele vai gostar? Hã? Tem gente que hoje é difícil. Já conheceram? Hoje sabe que você vai devolver. Ei, mas quem se aproxima de Cristo é impossível não crer. Mas sabe por que muitas vezes eu e você temos falta da nossa fé? Estamos distantes dele. E muitas vezes a gente não desacredita, não é porque não confia que ele faça, é porque a gente sabe que a gente não tem crédito, que a gente não está perto. E esse é o pior estágio. É você saber que você deveria estar lá na frente e estar aqui atrás ainda, esperando o quê? Glória a Deus, igreja. E agora, o versículo agora do número 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu de comer pão do pão do céu. Eles achavam que eles já tinham comido o pão do céu. Eles achavam que eles tinham comido o pão de Deus. Agora imagina agora o Jesus ali, talvez olhando para Pedro, para ser o conta do conta. Hein? Eu conta do conta, de conta. Quem é o pão da vida? Versículo 32. Respondeu Jesus: em verdade vos asseguro, vos garanto, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai. Não foi Moisés que fez o milagre dos pães, deu maná, não foi Moisés. Moisés estava dormindo nessa hora. Ei, enquanto dorme, Deus trabalha. Ei, enquanto dorme, Deus provê. Ei, enquanto dorme, teu emprego está chegando, possivelmente. Ei, enquanto dorme, teu cartão está chegando. Ó, Senhor, aleluia, igreja. Não foi Moisés, mas foi o meu Pai, quem vos dá o verdadeiro pão do céu. O povo achava que podia ter dado o pão do céu. Mano, quem deu foi Deus. Mas agora, quem dá o pão do céu é Deus. Mas agora a gente está sendo ali, pessoal. Deus vai dar o pão do céu. O pão do céu. Era o plano de Deus. E eles não. Então, enquanto eles estavam buscando o pão natural, o pão material, eles estavam de frente do verdadeiro pão da vida. E aí a gente tem um versículo, para mim é um versículo mais lindo da Bíblia. Versículo 35. Diante de Jesus lhe ministrou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida. Ele é quem nos alimenta. Ele é que sacia a nossa sede. Lembra quando você buscava ser saciado nas coisas materiais? Ele, muitas vezes, quer buscar dinheiro, quer buscar posse, quer buscar pessoas, quer buscar sentimento. Ele não, quem vai te saciar não é o que é material, mas é alguém que era espiritual, veio aqui na terra, morreu no meu lugar, e hoje fala assim: olha, se tu crê em mim, eu habitarei em ti. Asaf ganhou um brinquedinho no copo dele, que é uma mesinha, e nessa mesinha tem umas fórmulas para se encaixar nos objetos. Então ele tem uma fórmula com triângulo, outra fórmula com quadrado e outra com um círculo. E às vezes, sempre quando ele vê arrumado, ele vai lá e que a brincadeira dele é tirar, não vai nem colocar. Falou, faz igual, vou lugar. Ele só quer tirar. Ele tira e sai fazendo coisa. Pode ser o que for. Se ele chegar no lugar, ele vai lá, tira tudo e vai se embora. Fala, tá certo. Daqui a pouco vai aprender, quando vai aprender, fala, vai colocar. E aí, imagina, quando ele for colocar o quadrado, ele não vai já saber que o quadrado só entra no quadrado. Ele vai querer colocar o quadrado no círculo, colocar o quadrado no triângulo, mas o quadrado só encaixa no vazio que você tem a forma perfeita escritinha de Jesus.
Só Ele pode preencher. Não vai ser dinheiro, não vai ser festa, não vai ser posse, não vai ser nada, nem ninguém. Só Jesus. Nossa glória a Deus, igreja. Se só buscarmos a Cristo pelo alimento natural, o que nos diferencia então das multidões que o seguem? Se eu e você só buscamos a Cristo pelo alimento natural, o que tem diferente em eu, você e o povo que vê na época de Jesus? Está do lado dele. Ele não sabia que ele era o Cristo. Ele não sabia que ele era o pão da vida. Nada diferenciado. Porque aquele povo também buscava que era bater. Não sou aleluia, igreja. Agora, Mateus, volta a Mateus capítulo 17. Irmão, tudo que eu estou te mostrando na Bíblia aí, tudo isso está acontecendo ou no Rio Jordão, ou nas margens do Rio Jordão, ou seja, o Rio Jordão, ele aponta para a pessoa de Cristo, ele aponta para o que Cristo faria na sua vida, e agora a gente vê agora o próprio Cristo cumprindo, sendo que ele seria também as margens do Rio Jordão. Mateus 17, 24. Quem achou de eu amo meu pastor? Diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de duas tábuas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de você não paga o imposto do templo? E Pedro respondeu: sim, paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Olha para cá rapidinho. O imposto que os coletores estavam cobrando era para onde? Para o templo. Era não ninguém? E agora Jesus pergunta a Pedro: ei, tu acha que o rei ele cobra o imposto do filho dele ou ninguém é estranho? Quer que Pedro responda a ele, versículo 26, dos outros? E disse Jesus: então os filhos estão isentos. Agora aqui eles falam assim: ei, eu não preciso pagar imposto, porque aquilo que eles estão recolhendo era para ser para mim. Jesus agora ele se apresenta a Pedro como filho de quem? De Deus. Presta agora. Mas, para que disser que não se escandalize, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele e você encontrará uma pequena moeda de 4 dracmas. Quantas dracmas? O imposto era de quantas? 2. Pedro tirou ali o imposto dele e de quem? De Jesus. Na boca de peixe. Que mordeu o anzol. Eu lhe pergunto: como é que o peixe mordeu o anzol e estava jogado na boca? Dá para entender, não, gente? Vocês sabem, vocês? Viu um peixe era muito grande. E é a hipótese que mais se encaixa com a mente. O Pedro pegou o peixe que não tem a moeda. Pedro, irmão, vai ter moeda aqui. Aí de lá, ele disse na boca dele. Quando o Pedro abriu a boca, daí aconteceu que estava lá o quê? De 4. Ei, lembra de uma história que eu contei para vocês que o pregador estava na igreja pregando? Perdão, pregando, antes de pregar no culto, antes de pregar, ele estava lá, no momento da adoração, e ele falou: Deus, me usa hoje, fala comigo e tal. Ele disse: toda vez que eu vou pregar, minha oração é: Deus, fala, mas me usa, não é? Me usa. E agora o pregador fez a mesma oração que o pastor Chiano, e ele falou assim: ei, saia para da igreja, vá lá para a rua. Aí o pregador disse: fazer o que? Não, vou pregar. Deus, vá para a rua. E agora o pastor Jean sai daqui da igreja, subindo lá para fora. Aí ele fala assim: pregador, agora você vai andar para a direita. Vai andando. E o pregador preocupado em hora de pregar. E Deus preocupado em hora de ensinar. E o pregador foi andando, chegou no terreno para ouvir e falou assim: agora entre. Quando o pregador entrou, tem uma torneira. Ele falou assim: agora abre essa torneira. E eu imagino agora o pregador ali. Vamos falar, pastor Jean, você. O pastor Jean vai lá, abre a torneira, o pastor Jean abre, toma um susto, pula dentro da torneira, uma rã. Aí o pregador fala: Deus, tu me tirou da igreja para eu salvar uma rã. Aí Deus falou: eu te tirei de lá para te mostrar que eu saí do meu lugar para também te salvar. E se eu te faço sair do meu lugar para salvar um animal, o que é que eu posso fazer pelos meus filhos? Porque eu amo. Aquele peixe ia morrer.
Deus salvou o peixe, supriu a necessidade de Jesus e Pedro. Ei, o teu milagre é a resposta da provisão de alguém. Aquilo que chegar na minha tua vida pode ser a bênção que alguém precisa, o alimento que alguém precisa. Ei, quando você receber o seu milagre, quando chegar a tua bênção, não é só para você. Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. É aquele peixe pegou um dinheiro que não servia para ele e ele tirava daquele cuidado. Tem coisas que não vão te alimentar, vão tirar o teu foco, vão tirar a tua vida, vão te fazer engargar. Entenda? Não se come semente, semente se planta. Não sou amém, igreja. Tem coisa na minha vida que é semente, não é pão. O teu milagre pode ser a provisão de Deus. E agora, volta agora para João. Hoje está abrindo, Mateus. Volta agora para João. Capítulo número 21. João, capítulo número 21. Eu vou tentar por mais das horas, versículo número 6. E Jesus disse: lancem a rede no lado direito do barco, e vocês encontrarão os peixes. E eles lançaram a rede e não conseguiram recolher a rede, por qual tal era a quantidade de peixe. Versículo agora de número 7. Diante disso, os discípulos aqui nos amavam, disse a Pedro: é o Senhor Jesus. E assim que Pedro ouviu que era o Senhor, que era Cristo, ele vestiu a sua túnica, pois tinha tirado, e lançou-se ao mar. Olha para cá, menino. Tinham pescado a noite toda, não tinham pescado nada. Quando estava voltando, ele falou assim: agora vocês voltam para pescar. Só que essa não é a primeira pesca, essa é a segunda pesca milagrosa. Na primeira pesca, eles tinham usado o barco deles para pregar. E como bênção, como recompensa social, já vocês passaram de pescando e não conseguiram pescar nada, agora eu vou prover, vou dar a vocês uma pesca. Só que aqui não, Jesus já tinha ressuscitado. Eles tinham voltado a pescar, eles tinham voltado à sua profissão antiga. E todos os pescadores, eles iam com a capa, carro frio. Mas tinha hora que, mediante ali a dificuldade, mediante ali o esforço, precisava se tirar a túnica para se fazer esforço, porque você com a túnica você não tinha ali, mas pode dizer ali a desenvoltura necessária para puxar ele, puxar o remo, etc. Então a túnica atrapalhava ele de fazer esforço para salvar. Posso ver um amém? Vai para cá, menino. E ali, Pedro tirou a túnica dele para fazer esforço para salvá-lo. E quando ele viu que era Jesus, ele colocou de volta a túnica e se jogou no mar, vai até Jesus. Ele botou a túnica para nadar. Foi por impulso. Mas eu quero dizer o seguinte: quantas vezes eu e você queremos tirar a capa, queremos nos esforçar no esforço do nosso braço, quando se apenas ouvirmos a voz de Deus e fazer as coisas quando Ele mandou, ou no tempo que Ele mandou, vai ser mais fácil. E agora Pedro vai até com Jesus. Versículo 9. Então assim que saltaram em terra, viram ali, diga-se comigo, uma fogueira. Vamos lá, uma fogueira. Peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Quem fez a fogueira? Tem uma coisa, Jesus é o mundo. Tinha a fogueira, tinha o peixe sobre a brasa e tinha pão. Mas Jesus mandou os discípulos pescar. Mas a provisão já estava na terra. Ei, tem coisa que Deus vai mandar você fazer apenas para nos ensinar, apenas para nos mostrar um milagre. Quando a provisão já existe e está me esperando. Já tinha peixe. Ei, eles estavam pescando para se alimentar. Já tinha alimento para eles. Eu imagino agora Jesus estava sentado ali, esperando esse chegar. O cheiro do peixe vindo, o pão já tudo pronto. Não, eu não sei de fato quem fez o pão. Eu não sei como eles pescou o peixe. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a provisão já estava ali. Ei, a provisão para mim e para a tua vida já existe. Então Jesus convidou: venham, tomaram então o vosso desejo. E nenhum dos discípulos ousou questionar quem és tu, pois já sabiam que era Cristo. E Jesus, aproximando-se deles, pegou o pão, deu a eles, tomou o peixe e fez o mesmo.
E essa foi a terceira vez que Cristo apareceu aos discípulos após ele ter ressuscitado. Ele, aqui, Jesus fez com ele uma minissérie. Eles passaram a madrugada todinha pescando e não pescaram nada. Mas de madrugada mesmo, já estava certo. Ele vai para cá, a comunhão. Para mim e para a sua vida. Está só nos esperando. A intimidade vai de braços abertos, meu filho. Vem. Eu quero te apresentar Jesus. Enquanto corremos atrás de provisões naturais, Cristo já tem um banquete preparado no dia de espiritual. Enquanto corremos atrás de uma paz natural, uma paz que dura por uma noite, por alguns meses, Cristo tem a vida eterna, a paz eterna. Minha esperança. Para a gente encerrar, João ele teve uma visão na Apocalipse capítulo 2, 22, versículo 1. O anjo lhe mostrou um rio de água viva, que é translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. E de uma e da outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz então 12 frutos de mês em mês, e as folhas das árvores servem para a cura e para as nações. E nunca mais haverá maldição. Dela estará então o trono de Deus e do Cordeiro. Assim no ciclo, assim já não mais haverá noite, nem necessidade da luz dos candeeiros, nem do sol, pois o Senhor Deus nos iluminará. Você lembra que Ezequiel também teve uma visão? A visão de Ezequiel falava sobre a vida de Cristo. O rio que fluía do trono. Quando ele passava levava vida, ele jogava levava vida. Chegaria ao Mar Morto, e o Mar Morto teria vida. E agora João vê também o rio que sai do trono. Mas esse rio já é diferente. Esse rio também, ele é translúcido. Olha para cá, esse rio, ele é claro como um cristal. Ele passa no meio da cidade santa. Também existem 12 árvores, simbolizadas por 12 ciclos. E essas árvores têm várias folhas. E as folhas serviam para alimentar as nações. Todos os meses essas folhas dão frutos. Ei, está falando de mim e de você. Todos os meses você tem que dar fruto. Ei, todos os meses você tem que evangelizar alguém. Você tem que dar algo para Jesus. Você tem que ajudar alguém a ser curado. O Rio Jordão tinha uma nascente natural, mas vinha do Monte Hermon, que vinha da graça e da justiça. Ei, Jesus, ele também veio do céu. Ele pode também ter uma nascente natural, foi de Maria. Mas ele veio gerado por alguém chamado Espírito Santo de Deus. O rio que Ezequiel também flui do trono, só que esse rio já flui do trono e do Cordeiro. Você vê a igreja? O rio Jordão, ele flui, percorre todo Israel e vai até o Mar Morto. Jesus, que foi o rio, ele fluiu do trono do altar e deu vida ao Mar Morto. Agora o outro rio, ele flui e sai do trono. Ele vai e percorre o meio da cidade santa. Israel se consideraria o povo do Senhor. E o rio que vai para o povo do Senhor ajuda eles a produzir fruto. E o fruto das árvores, as folhas das árvores, serve para alimentar. O rio que nasce aqui, ele não vai para nações. Ele vai para nações, são os meus e os teus frutos. Ele está falando de outro rio, não é o rio de Ezequiel. Eles têm a origem do trono, só que o Ezequiel flui do trono. O rio agora flui do trono e do Cordeiro. Esse é o rio que flui na minha, na tua vida. O rio que vai levar alimento para quem precisa. E de uma margem da outra está a árvore da vida do rei, porque nem para um lado e nem para o outro você está em sua salvação. Você continua salvo, continua sarado. Mas agora tem uma missão, é levar a vida para as pessoas. No Rio Jordão, Josué teve acesso à terra prometida. Naamã foi curado. As pessoas se arrependiam e eram batizadas. O próprio Cristo foi convocado por Deus. Em Jesus, nós somos curados, somos libertos. Em Jesus, somos comissionados por Deus. E agora, no rio de Apocalipse, esse rio é o da vida eterna. E ele leva a cura para as nações. Esse rio, ele está falando de mim.